Então, qual seria a melhor plataforma para se estudar por questões? Atualmente existem pelo menos duas grandes plataformas, o QConcursos e o TecConcursos. Também tem a plataforma de questões de estratégia e do Gran Curso Online. Acredito que até a direção também já tenha colocado uma plataforma própria para questões. Mas hoje em dia, eu acredito que as duas maiores plataformas que se existe, né, para a pessoa estudar a questão de maneira profissional seria o QConcurso e o TecConcurso. Mas aí às vezes a gente fica nessa dúvida, né, de qual curso ou qual plataforma nós vamos escolher. Então, por exemplo, no caso do QConcursos aqui, aqui vem dizendo, né, que tem 200 mil comentários de professores, existe algumas 8 mil horas de videoaula e mais de 1,8 milhões de questões de concursos, né? E aí existe aí alguns planos de até R$14,90 por mês. Bora dar uma olhada aqui em mais alguns planos que eles têm. Tem esse plano de 12 de 14 à vista, a pessoa pode praticar com as questões, consultar os gabaritos dos professores, criar os cadernos, né? Aqui nesse de prêmio anual, 12 de 24, ela vai ter acesso também a questões e aulas relacionadas ao edital com guia de estudos, o outro não vai ter. Tem simulados também de provas anteriores. E aqui o 12 de 32 vai ter todos os outros benefícios, né? Tem o treinador, recomendação de estudos. E esse outro aqui, nova ilimitada anual. Então, tem 250 cursos preparatórios com os melhores professores, PDFs, aulas, vídeos. Então, eu diria que em termos de custo-benefício, acaba que a plataforma do QConcurso ela se torna muito mais em conta para o concurseiro, né? Às vezes a pessoa no longo prazo não tem tantos recursos assim, então às vezes acaba saindo mais em conta. E aí no caso do plano mensal, vai sair a R$34, tem de 34, de 42 e de 75. E aqui estão algumas características. Em 2019 eu tinha assinado o QConcursos, mas acabou que não fiz tanto uso dele. Acabou que eu não me adaptei tanto com a plataforma. Talvez, eu diria que talvez a principal diferença ou algo que pegou assim muito para mim foi o fato de não ter tantos comentários dos professores, eram mais comentários de alunos, como por exemplo aqui, né? Embora que muitas pessoas estudam pelo QConcurso, né, e são aprovadas também, por exemplo, essa questão aqui da Consulplan, aí vem dizendo, né, direito constitucional, aí vai dizendo tópico por tópico, até chegar onde a pessoa está estudando. Diz aqui o ano e tal. E aqui tem 25 comentários dos alunos, mas aqui não tem um gabarito comentado pelo professor. Aí aqui tem a aula sobre aquele assunto, as estatísticas, quantos acertaram, quantos erraram, essa mesma questão. Mas, embora eu tenha comentário muito bom de alunos, mas eu senti um pouco dessa falta do gabarito comentado pelo professor. Aí existem algumas questões que já estão comentadas, mas existem questões que não estão. E acabou que eu também não me adaptei tanto com a formatação, o formato da plataforma, mas ela é muito boa, muitas pessoas utilizam. Mas a outra plataforma que também é muito utilizada é a do TecConcursos. Então, por exemplo, ela aqui vem dizendo que é 1 milhão, ou melhor, 2.313.795 questões cadastradas, então bem mais que o QConcurso. E o diferencial maior deles é que das 2.313.000 questões cadastradas, 1.106.176 questões são comentadas por professores. Então acaba que quando a pessoa vai fazer uma questão, ela sente uma segurança muito maior, né? Porque o professor ele tem todo o embasamento teórico, né? Então ele diz de onde foi que ele tirou da doutrina, da jurisprudência, de que artigo da lei, então é mais confiável.
E também, junto com isso, tem um comentário dos alunos, que às vezes se a pessoa achou que o comentário do professor não foi suficiente, os alunos também acabam compartilhando e somando mais nas respostas. E aqui um pouco sobre os preços. Eu realmente vejo que o TEC ele é um pouco mais salgado. Hoje em dia está R$ 39,90 por mês, no plano mensal. Às vezes eles abrem uma vez por ano, acho que foi em outubro ou novembro, o plano anual, que se torna um pouco mais barato, um pouco mais em conta. Mas aqui basicamente a pessoa vai ter acesso às estatísticas, padrões e resolução ilimitada por professores, né? Ou resolução ilimitada de questões, e a pessoa vai ter acesso ao comentário dos professores. A pessoa vai poder procurar as pastas, imprimir ali o caderno de questões, favoritar as questões, ferramenta de busca. Enquanto que aqui no plano grátis a pessoa também pode utilizar a plataforma, né? Fazer 15 questões por dia, ter 3 capítulos da teoria por dia, participar da comunidade, né? Você colocar ali o seu comentário sobre aquela questão. Só que aí a pessoa só vai poder fazer 15 questões por dia. E 15 questões basicamente não é nada para quem estuda para concurso. Então, você pode utilizar o plano básico até se adaptar com a plataforma, ver se ela é realmente boa, e aí depois acabar migrando aqui para o plano padrão. A pessoa vai poder resolver as questões de maneira limitada e também vai poder ver aqui 3 capítulos da teoria por dia. O plano avançado, a pessoa vai poder ver mais capítulos de teoria, mas eu realmente nunca utilizei essa parte da teoria. Acredito que tem como encontrar em outras plataformas, por exemplo, Estratégia, Gran Curso, Direção, ou mesmo pelo próprio YouTube a gente encontra. E também os vídeos, as videoaulas do TEC que a gente assiste, eles também colocam lá no YouTube. Então, você não precisa necessariamente utilizar o plano avançado para ter acesso à parte das videoaulas aqui. Então, vai estar tudo lá no YouTube. Agora, com relação ao material teórico e escrito, aí a pessoa só vai poder ter acesso a 3 por dia e já está no valor de R$ 80. Questões inéditas deles ou adaptadas não são tantas, então eu acho que não vale tanto a pena. Valeria mais a pena aqui com relação à funcionalidade de estatísticas. Então, por exemplo, você resolveu 1000 questões, aí ele te dá a estatística completa dentro de cada matéria, quais foram os tópicos que você está ruim, e aí depois é possível exportar todas essas questões erradas para o novo caderno de questões, e aí a pessoa acabar fazendo essas questões, né? Mas isso num plano mais geral, né? Então, por exemplo, ele vai pegar as estatísticas de um mês, de um ano inteiro, de todos os cadernos que a pessoa tem. A pessoa ela tem a opção de fazer esse filtro e aí exportar essas questões erradas. No plano básico não dá de fazer isso, dá de exportar as questões erradas, mas apenas aquelas dentro de um mesmo caderno. Mas às vezes acontece que a pessoa ela já acabou respondendo aquela questão que estava errada antes, e aí... Mas eu já utilizo esse plano aqui há uns 2, 3 anos mais ou menos, desde 2020 para cá. Recomendo bastante. Inclusive na época eu pagava o Q-Concurso e o TEC de maneira simultânea, e o Q-Concurso às vezes eu só utilizava para ver os comentários dos alunos, quando o comentário do professor às vezes não me satisfazia. Então acabava que eu me utilizava um pouco do Q-Concurso, mas na maior parte do tempo o comentário do professor do TEC era mais do que suficiente. Então é realmente muito bom. E aqui, tendo um pouco de acesso à plataforma, aqui, por exemplo, existem alguns guias que são criados. Por exemplo, eu quero estudar para o TJSP, escrevente técnico, acessar. Ele vai criar todo o guia para a pessoa de língua portuguesa. Já tem 1064 questões nesse caderno de língua portuguesa para o técnico judiciário. Aí tem um caderno de tantas questões para direito penal, processual. Aí você vai salvando e ficam vários cadernos para você ir fazendo questões sobre aquele assunto. Cadernos esses que a pessoa também pode filtrar, né? Pode mudar aqui essas configurações. Então existem alguns guias, essa aba aqui ela realmente é muito útil. Tem aqui a aba de questões,
né? Por exemplo, nesse caso, estão aqui algumas questões, alguns cadernos que eu utilizo, por exemplo, direito administrativo. Então, tem as questões aqui, você pode ir passando, pode ir respondendo, né? Aqui a gente tem acesso à teoria da questão, que é o assunto princípios expressos explícitos do Constitucional de Direito Administrativo. Aí eu vou ter acesso aqui a um pouco da teoria, né, desse material. Vou ter acesso também à videoaula, se estiver disponível, mas a pessoa pode assistir ela pelo YouTube mesmo, não tem a obrigatoriedade de assistir por aqui. E no caso da questão, propriamente dita, a pessoa ela pode ter acesso aqui ao comentário do professor. E o professor vai explicar por que cada alternativa está certa. Isso daqui ajuda muito, né, a resolução. Aí, impessoalidade, está certo por quê? Aí ele vai fazer explicação, vai tirar lá da Constituição Federal, vai transcrever, vai colocar em negrito, ponto importante. Por que não é publicidade? Por que não é humildade, autotutela? E assim a pessoa vai respondendo aí as questões. Quando a pessoa clica aqui também, diz de que concurso veio essa questão, a pessoa vai ter acesso ao edital, à prova, ao gabarito, né? Por exemplo, aqui no I, a pessoa vai ter acesso a quantas pessoas já responderam essa questão na plataforma, que diz que 14.084, né? Então, 97% de acertos, isso dá um indicativo para a gente, que das pessoas que estão estudando por aqui, a maioria acertou e por conta disso, essa questão ela é muito mais fácil, né? Então, se a pessoa acabar errando essa questão, às vezes não tem muito no que brigar, né? Às vezes é uma falta de conhecimento. Mas, por exemplo, quando a maior parte dos usuários acaba errando a questão, e tem muitas resoluções aqui, geralmente a gente também vai ver muitos comentários aqui, né, dos alunos, porque às vezes a questão ela teve uma divergência de interpretação muito grande. Mas aqui os alunos também ajudam a comentar. Então, pega um pouco dessa parte do que concurso também, né? Então, tem um comentário dos alunos, isso já ajuda bastante. Vai depender de questão para questão. Tem questão que vai ter 20, 30 aqui, né? E aqui também a pessoa vai poder salvar a questão como favorita numa determinada pasta, e aí depois vai poder utilizar essa questão em outros lugares. Aqui em estatísticas, a pessoa vai poder ver um pouco das questões que foram feitas, né? Então, por exemplo, se você filtrar aqui em todo o período, a pessoa ela vai ver quantas questões já foram feitas por ela na plataforma. Por exemplo, 31.495 questões, os acertos, os erros, ele dá o percentual geral. E aqui, por matéria, né? Acertos, erros, quantidade de questões que foram acertadas, erradas. A pessoa também ela consegue ampliar um pouco aqui para ver os tópicos que ela teve mais dificuldade. E aí, se a pessoa tivesse o plano avançado, ela teria como opção exportar para a planilha ali as questões que ela acabou errando, né? Isso aqui, no caso, seriam os pontos fracos, que seria onde a pessoa está errando mais, e aí depois ela poderia exportar para um caderno com essas questões. Criar caderno com as questões erradas, e aí de todo o período do ano a pessoa ela poderia fazer. Então isso é muito bom. Então tem aulas também, por exemplo, direito administrativo. Então vão ter aulas, material teórico e material em vídeo sobre cada um desses tópicos, e aí a pessoa vai poder estudar. Esses que estão assim é porque ainda não tem, então acho muito bom. Concursos aqui você vai poder pesquisar pelos concursos que já passaram, as matérias também, quantidade de questões comentadas, os órgãos, as bancas, vai ter algumas informações aqui sobre elas. Então, no meu caso, o meu plano é o padrão, para mim, eu vejo que é mais do que suficiente, mas se a pessoa ela tiver condição de pagar o avançado mais para, talvez, a teoria, ela vê mais capítulos de teoria por dia, e a questão de exportar as questões erradas lá nas estatísticas, eu diria que seria uma vantagem, mas acredito que não muda tanto. Mas se a pessoa tiver condição, eu diria, né, eu recomendaria a pessoa fazer o uso do TEC Concursos. Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda para o TEC, mas eu apenas realmente gosto bastante da plataforma. Me deu muitos resultados em matérias que antes eu estava em 60%, 70%,
em cerca de 3 meses de estudo, já estava chegando em 95%, 97% nessas matérias. Então, fazer questões é muito bom. Mas se a pessoa também não tiver condição de pagar um valor tão alto, porque eu também considero R$40 não tão alto, na realidade é um investimento, né? Porque às vezes no primeiro salário que a pessoa recebe, mais do que paga 2, 3 vezes o valor que a pessoa gastou em todo o período com a plataforma. Mas nem sempre a gente tem esse valor para fazer esse pagamento, né? Então acaba que talvez para algumas pessoas compense mais passar o cartão de crédito num plano como esse do que concurso, do que num plano mensal do TEC, né? Que a pessoa acabaria gastando aí uns 480 por mês aqui, por ano, melhor dizendo, 480 por ano no plano padrão, enquanto aqui ela gastaria R$140. Mas eu diria que em termos de qualidade, o TEC, na minha visão, acaba ganhando. Aqui também a pessoa pode filtrar questões, ela pode buscar por questões, você coloca aqui o comentário das questões, né? Às vezes você quer encontrar uma questão específica, vi essa questão bem aqui no TEC, vou copiar, vou colar aqui, vai buscar e ele encontra, está aqui a questão. E aí eu vejo o comentário do professor dessa questão. Então isso também ajuda bastante, você pode marcar ela lá nos favoritos, ou então está lá no seu material teórico do Estratégia uma questão, você procura aqui e vê o comentário do professor mais embasado. Então isso aí para mim é algo excelente. Então é um pouco mais sobre isso, né? Fica aqui a minha recomendação da plataforma do TEC Concursos.